Olá, referenciadores do Brasil, eu sou o Flash e no vídeo de hoje, pessoal, vou explicar pra vocês a cronologia da Marvel, né, a linha temporal dos filmes, qual a ordem que vocês devem assistir os filmes certinho. Rolou umas imagens aí na internet, né, mas elas estavam erradas, porque estavam botando filmes um depois do outro e tal. Então aqui neste vídeo, depois de muita pesquisa de fã, então vocês podem confiar. Se tiver alguma dúvida, é só assistir qualquer outro vídeo de cronologia que a gente já fez aqui no canal, tá bem certinho. E eu venho trazer aqui pra vocês antes de lançar Vingadores Ultimato, né, então vamos deixar de enrolação, já aviso que tem spoilers aqui nesse vídeo. Se você não assistiu basicamente nenhum filme da Marvel, fique avisado que eu vou dar uns spoilers aqui, beleza? Disso tudo, roda a vinheta. Bem, pessoal, antes de começar aqui, eu já aviso, eu não vou me estender muito dentro dos filmes não, tá? Só um filme ou outro que eu quiser dar um ponto, uma opinião minha ou algo interessante, beleza? Em geral, eu só vou falar qual filme é, um pouco da sinopse, que goste dele, e vou partir pro próximo. Começando aqui, pessoal, nós temos Capitão América, o primeiro Vingador, lançado em 2011, né, no qual a gente acompanha a história do Steve Rogers, que vira esse super soldado depois de tomar um soro da Espindaíba e fica super poderoso para lutar contra os nazistas, mais especificamente contra o Caveira Vermelha, que está tentando replicar o soro e tá com uma joia do infinito, né, o Tesseract, que é a joia do espaço, se eu não me engano. Termina o filme com o Capitão América caindo no Ártico, sendo congelado, Howard Stark achando o Tesseract. Logo após Capitão América, o primeiro Vingador, nós temos Capitã Marvel, né, que foi o filme mais recente aí lançado no universo cinematográfico Marvel até o momento de gravação desse vídeo. Conta a história da Carol Danvers, essa oficial aí, essa piloto aérea da Força dos Estados Unidos, que após uma explosão envolvendo o Tesseract, que foi pego lá pelo Howard Stark no final de Capitão América, olha as conexões aí, ela consegue poderes super tops e aí vai pro planeta Kree pra se meter na invasão dos Skrulls, aí os Skrulls não são do mal e aí tem divisões dos Skrulls e não sei o que. É um filme que muita gente gostou, é um filme que muita gente não gostou. E se você quiser saber um pouco mais sobre o filme que a gente achou, dá uma conferida no vídeo que tá aqui no canal, beleza? Porque como eu falei, eu não vou me aprofundar muito aqui, senão o vídeo vai ficar muito grande. Tem filmes da Marvel que tem crítica aqui no canal, então dá uma olhadinha porque com certeza você vai gostar. E aí nós vamos pro primeiro filme lançado, né, em 2008, Homem de Ferro 1. Que curiosidade, né? Não era da Disney ainda, era da Paramount. A Paramount perdeu a oportunidade de criar um universo cinematográfico da Marvel. Olha que coisa assim... Eles devem se bater até hoje, cair na porrada a cada bilhão que a Marvel faz. Então, Homem de Ferro 1, a gente acompanha a história do Tony Stark, né, esse gênio bilionário, filantropo, que acaba sendo feito refém e para sair, né, da caverna que ele estava lá no Oriente Médio, ele sai com uma armadura, né, toda bem caseira mesmo, inclusive vários canais no YouTube já conseguiram replicar essa armadura com perfeição e passa a ser o super-herói Homem de Ferro depois que ele volta para casa, tem todo o recurso, né, todos os bilhões dele, para poder fazer basicamente o que ele quiser, né? Porque ele é rico. Em seguida nós temos o Incrível Hulk, né? Que basicamente ele se passa de 2004 ao 2010 e não é o com o Mark Ruffalo, que inclusive devo dizer que não gosto do Hulk do Mark Ruffalo, prefiro o Hulk do Edward Norton, né? Ele tinha realmente aquela carga de Hulk, aquele porra, é o Hulk, maluco, vamos correr. Não esse gorila verde do Mark Ruffalo, minha opinião, se você gosta do Mark Ruffalo, bom pra você. Onde o Hulk tá no exílio, né? Inclusive tem umas cenas aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, na escada do Selarón. E a gente vê que um soldado, né? Ele tá querendo replicar a fórmula do Capitão América, só que ele faz uma merda ali e vira o Abominável. Temos uma das melhores porradas do Hulk em todo o universo cinematográfico da Marvel. Na verdade, em boa parte dos filmes do Hulk, na verdade, é uma porrada digna, justa, bacana, o Hulk mostrando que é o Hulk dos quadrinhos ali. E assim, esse filme é de bater palmas, eu adoro esse Hulk. Tem gente que não gosta do Hulk de 2008, eu sou um dos que sou fã. E ele é da Universal Studios, né? Inclusive a Universal ainda detém os direitos do Hulk. Então é bem provável que a gente não veja um filme solo do Hulk tão cedo. Em seguida nós temos Homem de Ferro 2, né, que é basicamente a mesma coisa do 1, Homem de Ferro, sendo o Homem de Ferro, fazendo várias armaduras, só que tem uns easter eggs bacanas ali, ele já tem os easter eggs ali relacionados aos Vingadores, aparece ali o escudo do Capitão América, né, um protótipo, e o Homem de Ferro ele tá doente, né, por causa dos efeitos negativos, dos efeitos colaterais do reator Arc que ele fez, né, para os estilhaços não pegarem o coração dele. Ele passa ali a tentar desvendar um pouco do passado dele, sobre o pai dele, aí aparece um vilão que consegue replicar o reator Arc, dá uma merda absurda e acaba que ele consegue se virar porque ele é o Homem de Ferro. Em seguida, no mesmo ano de 2010, nós temos Thor 1, o primeiro Thor, interpretado pelo Chris Hemsworth, né, que, assim, eu gosto muito de ver a evolução do Thor no cinema, porque ele saiu daquele bundão do Thor 1 pra ficar um cara super foda no Vingadores de Guerra Infinita, mas isso eu vou
Isso eu vou chegar lá. E basicamente o Thor ele é expulso por Odin, porque ele tem que aprender um pouco sobre humildade, é mandado pra Terra e aqui ele se vira pra recuperar os poderes dele, a humildade dele poder levantar o Mjolnir de novo. É nele que a gente vê pela primeira vez o Gavião Arqueiro, né? O Thor descendo a porrada na Shield inteira, basicamente. E depois que ele recupera os poderes, ele destrói a Bifrost e derrota o irmão dele, né, o Loki, que estava lá em Asgard fazendo altas confusões e cai no espaço. Em seguida, o evento, um dos filmes mais marcantes da história do cinema do século XXI, que é Vingadores 1, né, no qual a gente vê essa reunião desses heróis, desses filmes. E a gente vê que o Loki, né, ele tá querendo trazer uma armada para a Terra, ele invade Nova York, um evento que perpetua até hoje, é citado até hoje nos filmes da Marvel, né, porque foi um negócio importante, afinal, a primeira invasão alienígena da história da humanidade. E a gente vê a reunião desses heróis para impedir o Loki, né, que na verdade não estava morto, ele foi parar ali na mão do Thanos, aí ele faz um acordo para invadir a Terra, acaba que ele falha, eles conseguem recuperar o Tesseract, né, que é uma joia do infinito que até agora ninguém tava se ligando nessas coisas. E no final os Vingadores são formados, né, eles ficam ali, pô, então vamos fazer um time aqui, os Vingadores, pá, vamos funcionar. Tem easter eggs bacanas, é interessantíssimo o filme, os efeitos especiais até hoje são legais, tem cenas icônicas como por exemplo o Homem de Ferro levando o míssil lá, que gera consequências pro próximo filme cronologicamente falando, que é o Homem de Ferro 3. Lançado um ano depois, né, em 2013, no qual tava todo mundo esperando o Homem de Ferro 3, falaram que o vilão ia ser o Mandarim, aí todo mundo ficou, caraca, o Mandarim, vilão clássico do Homem de Ferro, super poderoso. Não foi bem assim, uma galera foi enganada, o filme foi um fiasco. Apesar de ser uma das maiores bilheterias até há pouco tempo da Marvel, né? Ele é um filme super criticado, a galera não curte, mas é interessante, ao meu ver, os efeitos colaterais, né, do Tony Stark levando o míssil lá pro espaço, como isso gerou um pós-trauma nele, foi muito interessante. Essa parte eles abordaram muito bem no filme, mas o vilão deixou a desejar, e todo mundo sabe que quando tem um filme bom, do qual o herói está muito bem desenvolvido, e o vilão é ruim, não dá pra balancear, e o filme geralmente acaba tendo um resultado negativo. Em seguida nós temos Thor, O Mundo Sombrio, que é um filme que a galera não gosta muito. Na verdade, os filmes do Thor, a maioria das pessoas não gostam. Eu não gosto muito do 1, mas eu gosto do 2. E esse filme também é muito importante, né, porque ele aparece outra joia do infinito, né, o Aether, ou Éter, chame como você quiser, no qual uma joia, aquela joia vermelha lá, que é a joia da realidade. Eles estavam lá com os elfos que queriam invadir a Terra no evento da Convergência, no qual os novos reinos se aliavam, e aí o nosso querido Thor se junta com o Loki, que morre de novo nesse filme, né? O Loki morre várias vezes. E o Thor e companhia conseguem salvar o mundo novamente. E o Thor já começa a ficar ligado nas joias do infinito aparecendo. E ele começa a se ligar ali que tem alguma coisa de errada rolando. Fazendo uma pausa aqui no vídeo, pessoal, para estar um pouco maçante. Vai lá, pega uma água, vai no banheiro, dá um pausa aqui no vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal, isso é muito importante. Conhecer o meu outro canal, Maratonando, acessar o nosso site, Referência Nerd. Muito importante, a gente posta notícias e críticas exclusivas lá. Dá essa conferida, beleza? Vamos continuar aqui o vídeo. Um ano depois, em 2014, nós temos o lançamento de um dos melhores filmes da Marvel, na minha opinião, até hoje, que é Capitão América, O Soldado Invernal, totalmente focado no Capitão. Cara, absurdo esse filme. A gente descobre que a SHIELD estava enraizada na Hydra, a Hydra estava infiltrada na SHIELD, deu um problema absurdo, a SHIELD acaba, que tem consequências absurdas nos seriados. Inclusive, se você está se perguntando, mas Gabriel, onde a cronologia se encaixa nas séries e tal? Não se preocupe que eu vou fazer um vídeo incluindo as séries e os filmes e suas conexões. Isso vai ser um vídeo um pouco maior, então, mas se você está chegando agora no canal, se inscreve porque esse vídeo vai valer a pena. E é no Soldado Invernal que somos apresentados ao Soldado Invernal, né? O Bucky, que é o amigo do Capitão América, que no filme solo do herói ele cai na neve e aí fica perdido e tal, só que na verdade a gente descobre que a União Soviética pegou ele, congelou o maluco, deu um braço robótico irado pra ele, fez ele um soldado de matar aqui, ó. Absurdo, é o embate entre eles dois. Capitão América não consegue derrotar o Bucky nesse primeiro filme. O Bucky basicamente tem uma misericórdia e puxa ele do lado depois que o porta-aviões da SHIELD cai. Então é absurdo esse filme. E tem uma referência também ao Doutor Estranho, né? Eles falam lá Stephen Strange, que era uma possível ameaça para o futuro e não podiam estar mais certos. Ainda em 2014 nós temos aí o lançamento de Guardiões da Galáxia, né, que é basicamente o lado mais comédia da Marvel, né, que são um lado mais descontraído, mas que também aparece outra joia do infinito, que é a joia do poder, que estava com o Ronan, o Acusador, que a gente viu onde? Exatamente, no filme da Capitã Marvel, né, que foi lançado esse ano, em 2019, que se passa depois de Capitão América, como eu falei aqui no vídeo. E Guardiões da Galáxia, né, como eu citei, ele é bem mais descontraído, é pra galera rir, tem uma trilha sonora muito bacana, traz um elenco mais renovado ali, um lado que seria os Vingadores menos sérios e tal, então é bem interessante. E logo em seguida, cronologicamente, a gente tem o Guardiões da Galáxia 2, né, que começa onde o 1 parou, então é basicamente isso, onde a gente vê um pouco mais do passado do Peter Quill, sobre o pai dele, aparece o grupo dos Guardiões da Galáxia original com o Sylvester Stallone, tem morte de personagens muito queridos que são emocionantes, então
Guardiões da Galáxia aí tem uma franquia bem interessante. Teve a polêmica, né, com o James Gunn de que ele não ia dirigir o 3 por causa dos tweets polêmicos que ele realizou. Mas acabou que ele foi contratado de volta e agora vai dirigir o Esquadrão Suicida 2 e o Guardiões da Galáxia 3. Olha que loucura. Em seguida, né, após Guardiões da Galáxia 1 e 2, nós temos Vingadores Era de Ultron, né, que muita gente esperou que fosse, caraca, maluco, é o Ultron, o bagulho vai ficar sério. Não ficou tão sério assim, não. A gente tem o Tony Stark, né, e o Bruce Banner criando ali uma forma de, basicamente, uma proteção para a Terra, né, em forma de armada, que é o do Ultron, só que deu errado e virou um robô super poderoso que quer destruir a humanidade, porque cientista maluco faz isso. Aí eles tentam criar outro robô, porque basicamente criar o primeiro robô foi uma boa ideia, que um robô que quer destruir o mundo depois passa 5 minutos na internet, e aí eles criam uma visão que dá um pouco mais certo, no qual eles usam a joia da mente, né, que estava no cetro do Loki. Ou seja, mais uma joia do infinito aparecendo. Inclusive o Thor no final do filme fala que vai investigar isso mais a fundo, porque ele já estava se ligando que as joias do infinito estavam aparecendo no mesmo tempo, então isso quer dizer que ia acontecer um evento muito grande. Esse filme também, ele introduz Wakanda, né, ele já tinha sido mencionado em um mapinha em, se eu não me engano, Homem de Ferro 2. E esse filme também introduz diretamente Wakanda, eles falam que estavam roubando vibrânio lá, que é o mesmo lugar de onde veio o escudo do Capitão América. E esse filme basicamente serve para tentar os heróis, né, principalmente Tony Stark, quanto às ações e consequências que eles estão realizando, né, a consequência que eles têm no mundo, o peso que eles têm, a influência que eles têm. Inclusive essas consequências são citadas no próximo filme, cronologicamente falando, que é Homem-Formiga 1, que eu me amarro também. Ele é um pouco mais da linha do Guardiões da Galáxia, um pouco mais descontraído, um pouco mais cômico. Funciona muito bem, é um dos meus filmes favoritos da Marvel também. E o Hank Pym, ele fala nesse filme, né, que o Tony Stark não é confiável. Na verdade, que os Starks não são confiáveis, né, quando o Homem-Formiga fala pra chamar os Vingadores quando começa a dar merda. Ele fala, não, sem Vingadores vão querer roubar minha tecnologia, eles não são confiáveis, já me meti com o Stark, e eles fazem cidade cair no céu. Ou seja, essa questão aí da consequência dos heróis, né, porque o Ultron basicamente queria fazer um meteoro com uma cidade inteira, que era a cidade fictícia de Sokovia. E o Homem-Formiga é uma história bem mais isolada ali, ele se vira, tem referências ali, mas não é nada muito gigante pro universo Marvel, é um negócio bem mais concentradinho em São Francisco. E logo em seguida nós temos o que? Guerra Civil e Doutor Estranho. Vou primeiro abordar aqui o Doutor Estranho, né, que conta a história de Stephen Strange, que sofreu um acidente de carro, não consegue mais usar as mãos, e aí ele parte para Kamar-Taj para poder aprender o modo de curar as suas mãos, mas acaba virando o mestre das artes místicas. Enquanto isso, rola o que? Guerra Civil, que basicamente Tony Stark vê que as ações dele têm consequências e quer regulamentar os super-heróis em prol do governo, né? Eles vão ser controlados pela ONU, que agora está sendo liderada pelo General Ross, né, no qual a gente vê no Incrível Hulk. E o Capitão América fala que não, que eles não têm que ser controlados de forma alguma, que isso vai acabar sendo uma coleira para interesses de políticos. E o Tony Stark fala que não, e aí basicamente eles ficam na porrada, e aí tem o Zola, né, o Zemo, controlando, fazendo esquemas ali, porque ele era uma das famílias que morava em Sokovia. Aí o Tony descobre que o Bucky foi responsável pela morte dos pais dele, e ele quer meter a porrada no Bucky, mas aí o Bucky era na verdade controlado, o Capitão América não deixa. Aí a gente tem o Pantera Negra nesse filme, a gente tem o Homem-Aranha nesse filme, Retorno do Homem-Aranha na Marvel. Alguns heróis são presos, alguns heróis fogem, e fica nesse, caraca, mano, os caras se brigaram, e agora? O que vai ser dos Vingadores? Enquanto isso, tá rolando os eventos de Doutor Estranho, que duram basicamente um ano, por aí. E mais ou menos 2 semanas após o Guerra Civil, a gente tem rolando ali o Homem-Aranha de volta ao lar e o Pantera Negra, né? O Pantera Negra tem um dos eventos dele em Wakanda e o Homem-Aranha tem um dos eventos dele em Washington, em Nova York. Em Pantera Negra, né, um dos grandes filmes da Marvel, levou o Oscar pra Casa das Ideias, levou 3 Oscars, se eu não me engano. A gente acompanha a história do T'Challa, né, voltando para a nação dele e basicamente pedindo que o Monger, que era o primo dele, de usurpar o trono e criar uma guerra basicamente no mundo inteiro, porque ele tinha motivações nobres. Ele estava de saco cheio do racismo, das desigualdades raciais, sociais, mas ele queria basicamente que o Wakanda virasse um bagulho tipo, vamos dominar tudo. E o Pantera Negra fala que não, que ele concorda que o Wakanda não deveria se isolar do mundo, que o Wakanda deveria ajudar o resto da humanidade, mas não da forma que ele queria. Ele derrota o Killmonger e no final ele abre as portas de Wakanda falando, ó, a gente tem uma tecnologia absurda, a gente vai compartilhar com vocês aos poucos. Porque a gente dá a mão, vocês já querem o braço, criar guerra. Então fica na moral aí, a gente vai passar a abrir um pouco mais as portas. E basicamente termina a Pantera Negra. Enquanto isso tá rolando o Homem-Aranha, né? Tive o retorno do Cabeça de T depois que os direitos dele estavam com a Sony, né? Ainda estão, na verdade. Eles fizeram ali um direito pro Homem-Aranha ter filmes ali, pra poder fazer um negócio legal no universo cinematográfico Marvel. E é basicamente o Peter aprendendo a usar o uniforme novo dele, querendo dar orgulho pro Homem de Ferro, né? Que inclusive aparece no
filme. E temos o grande vilão nesse filme, o Abutre, né? Que tava usando a tecnologia da invasão Chitauri lá do primeiro Vingadores para ganhar uma grana, mas ele tava espalhando arma alienígena por ali, tráfico de armas, e o Homem-Aranha fala que não vou deixar isso acontecer, vou derrotar um grande vilão para provar pro Tony Stark que eu consigo ser um Vingador. E aí ele derrota o vilão, Tony Stark fica meio bolado, né, e fala, calma aí, ainda não é tempo de você ser Vingador, que não sei o que. Enquanto isso, tá rolando o quê? Doutor Estranho, mas aí a gente já vai mais pro final, mas basicamente Doutor Estranho, ele começa ali antes de Guerra Civil, durante Guerra Civil, e acaba depois do Homem-Aranha e Pantera Negra. Tanto que a gente vê o incrível mestre das artes místicas em Thor Ragnarok. Sim, Thor Ragnarok, um dos filmes mais aclamados de Thor, né, que muita gente gosta. Ele puxa totalmente pro lado da comédia, mas ele consegue balancear ali nas cenas de ação que são muito boas. Ele dá um buff absurdo no Thor, o Thor fica muito mais poderoso, que eu gosto de ver. Dá uma profundidade maior no personagem, é o melhor filme do Thor, sem dúvida nenhuma. Gosto bastante, tem um visual absurdo também, uma trilha sonora legal. E nesse filme a gente tem como a grande vilã a Hela, né, que é interpretada pela Cate Blanchett, que é a primeira vilã do universo cinematográfico Marvel, que é a irmã, né, do Thor e do Loki, que estava aprisionada anos atrás por Odin, e a gente descobre várias merdas que o Odin fez, e ela vai lá, consegue tomar Asgard, mata uma galera. Temos também uma adaptação ali bem mal feitinha de Planeta Hulk, mas não era o intuito deles de adaptar o Planeta Hulk, né? Porque o Hulk no final do Era de Ultron ele foge no Queen Jet, acaba pegando no buraco negro e saindo em Sakaar, que o tempo passa diferente lá, então ele tava mais ou menos há 2 anos ali. E a gente vê o Thor, a Valkyria, que é uma personagem, e o Hulk tentando derrotar ela, eles não conseguem, e acaba que é a destruição de Asgard, né? Ele libera o Ragnarok, por isso Thor Ragnarok, pra poder derrotar ela, porque ela tem os poderes dela derivados de Asgard, então quanto mais ela fica em Asgard, mais forte ela fica. E aí o Thor aprende que Asgard não é um local, não é aquele planetinha bonitinho, aquela cidade de ouro. E se é onde os Asgardianos estão, é onde o povo de Asgard está. Então esse filme chega até a ser sobre família, se você parar pra pensar. E acaba com Asgard sendo destruído, a Hela sendo derrotada, e o Thor, Hulk e Valkyria na nave lá gigante que eles arrumaram, com o povo de Asgard rumo à Terra para basicamente poder ter um novo lar para os Asgardianos. Não muito tempo depois, né, basicamente umas 2 semanas depois de Thor Ragnarok, claro, dentro desse universo, a gente tem aí Guerra Infinita, que já começa, como eu falei, mais ou menos 2, 3 semanas depois de Thor Ragnarok, com o povo de Asgard todo morto, destruído pelo Thanos, Thanos dando uma coça no Hulk, no Thor, em todo o mundo, é absurdo isso. E ao mesmo tempo a gente tem Homem-Formiga e Vespa rolando, né? O Homem-Formiga estava em prisão domiciliar ali, com o FBI investigando ele, o Hank Pym, só que ele acaba fugindo, né, junto com a Vespa, para poder resgatar a esposa do Hank Pym lá no Reino Quântico. E enquanto isso está rolando ali o Guerra Infinita, no qual o Thanos pega todas as joias do infinito, dizima metade da população, os heróis são derrotados, só sobram os Vingadores originais e alguns outros heróis, como por exemplo o próprio Homem-Formiga, que estava preso no Reino Quântico quando o Thanos deu lá o estalar dele, que dizimou metade da vida do universo. Metade da vida do universo que aparentemente não inclui planta, vaca, galinha, então esquisito isso. E agora nós teremos aí o grande lançamento do ano, o grande evento cinematográfico, que é Vingadores Ultimato, né, que pelo que parece nos trailers se passa 6 anos depois, ou seja, tem um bom tempo depois de estalar do Thanos. Os Vingadores não se recuperaram, estão putos até agora e falaram: então, a gente vai meter a porrada no Thanos, a gente vai reverter isso tudo. Tony Stark ainda tá no espaço, né, porque no final dizima todo mundo, ele tá preso lá e aí ele fica à deriva no espaço. Tem a emocionante cena também do Homem-Aranha, né? Vale a pena citar, que muita gente se emocionou, Peter Quill, enfim, uma galera morreu. E agora em Vingadores Ultimato a gente vai ver, né, a culminação desses 10 anos, desses vários filmes, o final basicamente, o final de como os diretores chamam, né, a saga do infinito no cinema. Chegou até a vazar algumas cenas que felizmente eu não vi. Inclusive, se você assistiu as cenas, não dá spoiler, senão você vai ser bloqueado do canal, porque é muito vacilo de você dar spoiler aqui nos comentários. Isso é sacanagem. Pelo menos se você quiser falar sobre as cenas, avisa que tem spoilers, dá um espaço assim de spoilers em caixa alta. Então não faça isso, por favor. E eu não vou falar muito sobre Vingadores Ultimato, porque eu não vi o filme nem lançou ainda, né? Tô lançando esse vídeo hoje, então, porra, ainda não tinha lançado o filme, então vamos com calma, beleza? Inclusive vai ter vídeo aqui no canal sobre Vingadores Ultimato. E é isso, pessoal. Basicamente, essa é a cronologia da Marvel, a ordem que vocês devem assistir o filme. Como eu citei lá no início do vídeo, lá atrás, há muito tempo, eu vou fazer um vídeo aqui linkando as séries da Marvel com os filmes, né, falando sobre tudo. Então vai ser um vídeo bem maior. Então se você quiser acompanhar depois desse vídeo,
Fica ligado aqui no canal, não se esqueça de se inscrever, deixar seu like, conferir o nosso site, referencianet.com. É muito importante que vocês acessem, a gente tem várias notícias lá, tem críticas exclusivas. Quem quiser também conferir o meu outro canal, Maratonando, qual eu falo sobre filmes, séries, algumas músicas ali de filmes e séries que não são muito ligadas à temática nerd, dá uma conferida lá também. E é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado, vou ficando por aqui, fica essa referência.